Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube Bate-Papo Terapêutico. E no bate-papo de hoje, ou seja, nessa conversa que eu quero ter com você hoje, quero falar sobre crises de ansiedade. Bom, a gente tem vivido um período aí que muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade aguda, pessoas que estão perdendo a qualidade de vida, sofrendo diariamente com tudo isso e também deixando com que a ansiedade domine cada vez mais o seu dia a dia. Você é uma dessas pessoas que anda preocupada excessivamente, que anda constantemente olhando só para o futuro, também catastrofizando, vendo as coisas de uma forma disfuncional e caótica? Esse vídeo pode ser para você. E se você está sofrendo de crise de ansiedade, fique ligado aqui que nós vamos conversar sobre isso aqui hoje no nosso bate-papo terapêutico. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você que você me ajude aqui a difundir essa mensagem para muitas pessoas. E você pode fazer isso curtindo o nosso canal, ativando aqui no sininho para você ficar antenado nos novos vídeos que estão por vir. E também curte o nosso canal, siga-nos aqui no YouTube, porque eu tenho certeza que nós teremos aqui o compartilhamento de muitas, mas muitas novidades e também um conteúdo essencial de autoconhecimento para que você consiga melhorar a sua qualidade de vida. Vamos lá? Crise de ansiedade. As crises de ansiedade já podem ser consideradas um dos maiores males da atualidade. Hoje em dia, tornou-se até praticamente impossível não pertencer a essa estatística, ou ao menos conhecer alguém que tenha esse problema. Você sabe disso. Talvez alguém bem próximo de você possa sofrer com isso, até você mesmo. Daí, a necessidade e a urgência de ampliar o repertório de informações a respeito, porque nós precisamos criar um ambiente cada vez mais favorável ao atendimento das necessidades reais das pessoas que sofrem com ansiedade e com as crises ansiosas. Mas, afinal de contas, o que é a crise de ansiedade? Antes de mais nada, é importante saber que o sentimento de ansiedade é absolutamente normal. Como já conversamos sobre isso aqui em outro vídeo. Sentir-se ansioso em situação de expectativa, por exemplo, é apenas uma reação comum do organismo ao ambiente. Infinitamente diferente disso, no entanto, são as crises de ansiedade. O que caracteriza um ataque de pânico ou uma crise de ansiedade é o fato da pessoa ter sintomas de ansiedade de forma repentina e muito intensa e sem nenhum motivo aparente. É como se fosse uma reação extremamente forte que, na maioria das vezes, se caracteriza por uma sensação inexplicada de medo, respiração irregular, taquicardia, que é aquela sensação de coração como batedeira, tremores no corpo. E é muito interessante que o problema é que essas crises podem se manifestar de forma completamente aleatória e involuntária. Ou seja, não precisa nenhum gatilho acontecer para que essas pessoas acabem tendo crises de ansiedade. E isso interfere drasticamente no cotidiano da pessoa. E é nesse ponto que a ansiedade simples passa a ser considerada um transtorno. Essas tendências se complicam ainda mais se considerarmos o fato de que, na maioria das vezes, os portadores de transtornos de ansiedade já possuem quadros anteriores relacionados ao descontrole de emoções, ou até mesmo mediante alguns traumas e estresses que comprometem a saúde física e emocional e faz com que esses medos e preocupações irreais dessa pessoa sejam ampliados. É como se pudessem se materializar e se tornarem ameaças reais. Aqueles pensamentos disfuncionais nos quais também a gente conversou sobre eles aqui nos nossos vídeos. Quais são os sintomas dessa crise? Bom, se você já enfrentou uma crise, você sabe que não é nada fácil. Mas se você ainda não conhece os sintomas, a crise de ansiedade é como um curto-circuito corporal e mental. Ela gera uma descarga de adrenalina e noradrenalina no organismo e isso acaba causando sintomas físicos e muito intensos. Talvez uma das melhores definições para múltiplas sensações de uma crise de ansiedade seja a comparação com um cenário de guerra, onde mesmo que o inimigo não esteja presente, as ameaças à vida são reais e constantes, e o corpo sente que precisa se manter em alerta para reagir de imediato. Então, aqui vão alguns sintomas comuns da crise de ansiedade, lembrando que os sintomas de ansiedade podem ser até mais de 100 no físico e no emocional. Os sintomas são palpitação ou desconforto no peito, aceleração e pulsação da respiração, aquela sensação de falta de ar,
de sufocamento, sensação de desmaio, suor, tremores, formigamento pelo corpo, náuseas, calafrios, medo de perder o autocontrole, enlouquecer, até medo de morrer. E interessante que as pessoas têm também sensação de desrealização, como se estivessem fora da realidade. As manifestações dos sintomas de crise de ansiedade podem acontecer inadvertidamente e sem nenhum gatilho aparente, como já falamos. Você pode estar simplesmente em algum lugar movimentado, fechado, e um alto pode desencadear uma crise. Alguma situação pode fazer com que você vivencie aquela situação de crise tão intensa, até porque você já pode ter um histórico de fragilidade por uma síndrome de pânico, por exemplo, ou até mesmo algumas outras questões que podem te remeter a esses gatilhos. Bom, mas como é que eu diferencio os sintomas da crise de ansiedade de um infarto? Porque esse é o medo de todo ansioso quando está em crise de ansiedade. Os ataques de pânico, eles estão comumente associados ao relato de dores intensas no peito, e o que em muitos casos, inclusive, induz a erros na procura de tratamento, até mesmo dificulta o diagnóstico adequado. Existem pessoas que vão parar no pronto-socorro constantemente, achando que estão tendo infarto, mas não é nada. Chegam lá e as pessoas são atendidas e descobrem que aquilo tudo era meramente emocional. Um simples ataque de pânico ou uma crise de ansiedade. E apesar disso, infartos são dores de causas físicas que são provocados por algum problema nas artérias, entupimento, por exemplo, que impede o sangue de circular até os músculos e que esses músculos então começam a morrer e ocasionam uma pressão intensa no tórax, desencadeia dores nos braços, nos ombros, no queixo, no abdômen. E essa intensidade de dor e duração, que muitas vezes pode chegar a 20 minutos, e a associação de outras dores físicas é que tornam mais fácil diferenciar o infarto de uma crise de ansiedade. Até porque a pessoa que sofre de ansiedade, ela simula realmente sintomas de infarto. Por isso, se você tem dúvida, eu deixo aqui a dica para você. Está sentindo algo? Procure ajuda. Corra para um médico, sim, procure um hospital, uma emergência. Mas, se você identificou que isso aconteceu com você várias vezes e isso continua acontecendo, eu acredito que você precisa procurar auxílio terapêutico e também auxílio de um médico psiquiatra para que a gente possa verificar o que é que está acontecendo. Bom, essa coisa de contrair os músculos como se precisássemos defender a própria vida, após o controle da respiração, é o que faz com que a nossa musculatura ela desenvolva essa sintomática de dor e isso se confunde com as dores de infarto. Muito bem, então já que nós estamos agora sabendo de todas as informações, como é que eu trato a ansiedade? Bom, uma vez que você é diagnosticado com transtorno de ansiedade ou com ansiedade generalizada, nós precisamos fazer com que essa demanda seja tratada por um terapeuta, um especialista, seja ele um psicanalista, um psicólogo, um psicoterapeuta, e também o acompanhamento de um médico psiquiatra, a depender de cada caso, né? Então não são todas as pessoas que precisam desse tratamento. E lembrando, como nós estamos lidando com uma situação que é multifatorial, isso exige que o tratamento seja um tratamento multidisciplinar. Então, a mudança de hábitos é importantíssima para que nós possamos ter o sucesso no tratamento terapêutico. É fundamental levar em consideração, ainda que as crises de ansiedade podem ser sinal da presença de outros transtornos, nós precisamos observar também a recorrência dessas crises e o que nós estamos fazendo ou quais são os gatilhos que nos ativam a essas crises de ansiedade. A terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, ainda se apresenta como um dos tratamentos mais recomendados e eficazes. Por quê? Porque ela trabalha basicamente a substituição de modos negativos de pensar e agir. Em casos mais específicos, no entanto, pode ser necessária a ajuda de medicação, que deve ser devidamente prescrita por um médico psiquiatra. Bom, além de se fundamentar na terapia cognitivo-comportamental e oferecer o tratamento tradicional, a ansiedade também pode ser tratada por diversas outras ferramentas, sendo essas também terapias holísticas, que desenvolvem estratégias terapêuticas como o Reiki, como a constelação familiar, o yoga, a meditação, o mindfulness, que é a consciência plena, e tudo isso auxilia no alcance e na melhoria de resultados do tratamento
dos pacientes que estão sofrendo de ansiedade. São comprovadamente grandes aliados na recuperação desses indivíduos. Lembrando que nada sozinho vai fazer você melhorar. Você precisa compreender que uma pessoa que sofre de ansiedade ou que sofre de crises ansiosas, essa pessoa precisa desenvolver o hábito, em primeiro lugar, de se autocuidar e também de mudar todos os seus hábitos de vida. Isso vai exigir que você seja uma nova pessoa. Agora, entendendo que você será uma nova pessoa, com certeza você vai vencer as suas crises de ansiedade. Lembre-se de uma coisa, que nós estamos em constante movimento de evolução e crescimento. E para isso, exige-se que nós quebremos todo o paradigma, todo o protocolo e tudo aquilo que está segurando os nossos pés. Sabe por quê? O nosso lema da vida é sempre crescer, evoluir e manter as bases fortes. Conto com você na luta contra a ansiedade. Eu espero que você, através desse vídeo, seja conscientizado, procure ajuda e faça a sua vida valer a pena.